Olá, gente, tudo bem? Paulo aqui de novo, trazendo mais uma aula. Essa aula aqui eu vou falar sobre normalização, escolha de parâmetros. Isso aqui pode ser tanto visto para regressão linear como para os próximos processos que a gente vai aprender. Vamos lá, primeiramente eu vou falar sobre a normalização em geral, que são dois processos que nós fazemos para chegar a essa normalização. Depois eu vou falar sobre a escolha dos parâmetros alfas e a escolha dos nossos parâmetros θ, certo? Então bora lá. Bom, às vezes a gente tem uns dados que eles variam muito, por exemplo, ele tem uma variação de 0 a 1 milhão, uma variação já muito grande, e às vezes a gente não tem só apenas um feature X, a gente tem vários. E isso vai acabar fazendo com que a gente não consiga fazer, muitas vezes, o algoritmo do machine learning por diversas razões. Uma das razões é, por exemplo, a curva que eu mostrei para vocês, um θ aqui e j de θ em cima, eu vou pegando pequenos caminhos, certo? Até chegar a θ. Porém, quando meus dados são muito variáveis, assim, tem uma variação muito grande, o que acontece é que essa minha curva, ela vai ser um pouco mais estreita, assim. E o problema disso é que quando eu vou pegar as derivadas, em vez de ir caminhando normal, mesmo com valor de alfa pequeno, o que vai acontecer é que eu vou acabar divergindo. Vou acabar subindo e divergindo. Então, como é que a gente vai resolver isso? Bom, vamos usar as duas coisas, a feature scaling e a mean normalization. Vamos lá, a feature scaling, nós pegamos os dados e dividimos pela diferença entre seu maior e o menor, certo? Ou seja, nós vamos pegar o maior valor e o menor valor desse meu dado x e dividir por todos os meus dados. E a mean normalization nós vamos subtrair pela média esse dado, ou seja, no final vamos ter essa seguinte fórmula aqui, ó. O meu xi vai receber xi menos o i, que seria a média, dividido pela distância entre eles. Bom, no Octave vocês podem usar max e min para achar a maior variável e a menor variável. Então você só subtrai max menos min e temos si. Então vou dar um exemplo mais prático para vocês sobre esse tipo de aplicação. Bom, de novo esse gráfico aqui que eu já mostrei antes para vocês. Então vamos aplicar a normalização em x. Nesse caso também seria bom aplicar em y também, mas na verdade nesse caso não precisa, porque os dados não são tão variáveis, mas vamos, vamos só aplicar a normalização para vocês verem como é. Mas lembrando que às vezes a normalização tem que ser tanto em x como em y, certo? Então vamos lá. Para o meu primeiro dado, 0, chamado de x0, né? Porque é o primeiro dado, x0, x1, x2, seria o meu xi, que é 0, menos a média. A média eu calculei aqui, ela dá 4, certo? E a diferença entre o maior e o menor parâmetro, o menor é 0 e o maior é 8. Então temos que dividir por 8. Isso vai dar igual a menos 0,5. Ok? Vamos calcular o x1. x1, nós temos 2, certo? É o x1 menos 4 dividido por 8. Isso vai dar menos 0,25. E assim a gente vai continuando. O x2, que é 4, vai dar 0. O x3 vai dar 0,25. E o x4 vai dar 0,5. E o que nós percebemos com isso? Que nossos dados vão ficar sempre nessa range daqui, de menos 0,5 a 0,5. Não importa a normalização que vocês fizerem. Então, beleza, nós vamos fazer a normalização quando nossos dados não tiverem muito diferenciais. Não é o caso desse, mas, por exemplo, num caso que a gente tem uma range muito grande, ok? É importante saber sobre isso, porque às vezes você vai tentar fazer tudo certo no seu algoritmo machine learning, ele vai estar divergindo. Então é importante saber da normalização. Então vamos seguindo agora com escolher os parâmetros alfa, ok? Bom, um jeito para você ver se seus dados estão convergindo é você botar o seu valor de jθ pelo seu número de interações. Por exemplo, aqui eu tenho 50 interações e estou vendo que meu valor de jθ, mesmo ele começando muito alto, na ordem de milhão, ou seja, está muito longe, em 10 interações, basicamente, eu já consegui minimizar minha função j, certo?
Então esse é um gráfico de sucesso de minimização com valor de alfa bom, né? Mas o que acontece? Mesmo fazendo a normalização, às vezes a gente vai ter dois tipos de gráficos que não dão certo, certo? Então vamos lá. O primeiro tipo de gráfico vai ser o que vai totalmente divergir. Então a gente teria um J mais ou menos assim, ó. E ele diverge, epa, ele vai pro infinito mesmo e diverge. O que acontece quando o valor fica muito alto e fica muito, damos overflow, no Octave ele vai aparecer uma mensagem de none, se eu não me engano, no seu dado, porque ele deu overflow, ficou muito maior do que o valor que um float pode ter. Então, se você vê algum none, provavelmente vai ser porque demos overflow e o alpha está muito pequeno. Ou não fizemos normalização. Então, mesmo fazendo a normalização, ainda pode acontecer isso porque seu valor de alpha está muito grande. Outro caso que pode acontecer é desse mesmo gráfico se comportar assim. Bom, isso aqui é o caso que o gráfico ele não está divergindo, mas ele sempre está voltando para o mesmo valor. Ele não, o alfa ainda está um pouco grande. Então você tem que diminuir para chegar a esse tipo de gráfico daqui. Esse gráfico aqui é o ideal. Então, como é que eu vou escolher meu alfa? Bom, primeiramente você vai botar um valor que não é muito pequeno, não é muito grande, por exemplo, 0,1, e vai ver o que acontece. Um bom jeito de ver é plotar aquele gráfico que eu disse, J de θ pelo número de interações. Basicamente, para você fazer isso, você pega o histórico do J de θ no seu gradiente, certo? E só bota plot J de θ. Não precisa botar pelo número de interações, ele já entende isso. E dependendo do gráfico que acontecer, você pode ir diminuindo ou aumentando o valor de alfa. Às vezes, se você um alfa muito pequeno, ele vai demorar muito para convergir, mesmo você usando muitas interações, deixa o algoritmo lento. Então, se você tiver um caso desse, está muito lento, você pode aumentar o alfa. Já no caso de estar tá divergindo ou não mudando, só é você diminuir o alfa que vai chegar a um mínimo, ok? Então é basicamente isso que a gente tem que saber sobre o alfa. Bom, sobre o θ. Até agora a gente está trabalhando com esse tipo de θ, que é para regressão linear. Que é θ0 mais θ1x, ok? Mas, por exemplo, a gente pode ter dados que não são lineares. Então, por exemplo, uma função de segundo grau. Então a gente escreveria θ1 mais x mais θ2 mais θ0 mais θ1x mais θ2x quadrado. E pode variar muito. E a gente vai ver que a gente pode lidar com funções com graus elevados usando outro tipo de uma forma um pouco diferente, mas bem parecida com o que a gente já usa agora. E, por exemplo, se a gente tiver vários features, a gente pode ter, por exemplo, θ0 mais θ1 x1 mais θ2 x2 mais θ1, desculpa, θ1 x2 mais θ2 x1 quadrado mais θ2 x2 ao quadrado, por exemplo. Mas isso pode ser uma função, sei lá, a gente pode botar uma função de um círculo, a gente pode botar uma função de grau bem alto para convergir, para conseguirmos algum tipo de curva bem diferente e tal. Bom, isso aqui é só para dar uma noção para vocês, certo? Porque eu vou tratar disso melhor no futuro, nas próximas aulas. Porém, a próxima aula que eu vou dar será a primeira aula de exercício, então eu vou encaminhar vocês como vai ser o tipo de exercício que eu vou passar. E depois eu vou vou botar no Drive o exercício para vocês fazerem para aplicar o que vocês conheceram. Então, basicamente, vocês vão aplicar a cost function, vocês vão aplicar o gradiente, vocês vão aplicar a normalização em tudo para tentar fazer o que eu dei na aula e vocês implementarem e ver as coisas acontecendo. Então, próxima aula eu trago isso, certo? Obrigado aí por assistir e até a próxima.